com aparelhos de precisão, a gente consegue ver todo esse detalhamento aqui. Então esse transiente, né, de tempo aqui, que leva para o carregamento do capacitor, nós observamos, a gente pode observar o que? A agulha do voltímetro se tendo essa modificação de valor de tensão, né? Porque o sistema permite isso. Em sistemas com menor resistor, menor capacitor, está tão rápido que a gente nem consegue ver, tá bom? Então aqui o que nós tivemos, né? Para ter aí como noção do estudo do capacitor aí, né? No regime AC, né? Eu pergunto para vocês, né? Quem chegou no seu valor máximo primeiro? Foi a tensão da fonte ou foi a corrente, né? Então, quando nós temos um sistema capacitor, resistor, fonte e uma lâmpada, né? A gente vai pensar na tensão e na corrente. A corrente, ela chega ao seu máximo primeiro e o capacitor vai se carregando. Quando a corrente está máxima, a tensão no capacitor, ela nem sempre vai estar no valor máximo, né? O capacitor vai estar carregando, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai notando o quê? Que a corrente vai diminuindo e a tensão vai aumentando. Até que chegamos num ponto onde a tensão é máxima e a corrente é mínima. Dessas observações, quem está adiantado no sistema capacitor corrente, né? Um sistema para o capacitor de tensão e corrente. Com essa ideia, aqui a gente vai já começar a refletir que a corrente está adiantada. E a tensão está atrasada. Porque a corrente chegou no seu máximo primeiro e a tensão estava subindo. Quando esse cara chega no máximo, esse cara zerou aí, né? Ou está no seu valor mínimo. Tá bom, pessoal? Então, o estudo do capacitor aqui no regime DC, né? Foi mais para que tenhamos uma noção da curva de carregamento de um capacitor, né? E o que ocorre com os aparelhos que fazem essas medidas aí, nas quais vimos detalhadamente, tá bom? Bem, agora que eu fiz o estudo, um estudo de fonte DC sobre o capacitor, a gente começa agora trabalhar, né, na escala AC com o capacitor, tudo bem? Então vamos ter agora aí um sistema AC, né, uma fonte de tensão alternada, e vamos ter um capacitor, certo? Vou colocar aí até um valor de capacitor para a gente estar trabalhando. Ah, só um detalhe, né? Antes de continuar aqui, como esse capacitor é visto pela fonte após ele se carregar? Como um circuito aberto, né? Então, conforme temos a fonte de 10 volts, o resistor e o capacitor, conforme o capacitor se carrega, não há mais circulação de corrente aqui. Esse transiente que vai daqui para cá, vai do carregamento do capacitor até ele estar totalmente carregado. Quando o capacitor estiver totalmente carregado, a fonte vai enxergar esse capacitor como um circuito aberto. Para valores pequenos, esse transiente aí vale milissegundos. Então é algo tão rápido
que a gente nem faz menção. Então o transiente, né, desse carregamento desse capacitor, que é a curva de carregamento transiente lá, mostra o quê? Que a fonte vai enxergar um capacitor após o seu carregamento, né, quando estiver totalmente carregado, como um circuito aberto. Por quê? Não haverá mais circulação de corrente. Então essa ideia é interessante quando trabalharmos lá com transistores, tá certo? Porque os capacitores, né, eles, conforme nós polarizamos o transistor e nós colocamos sinais de corrente alternada, né, para termos uma amplificação, esses caras aqui, os capacitores, são colocados em locais chaves, né? Pois o transistor, ele, lá dentro da isolação dos capacitores, né, para o circuito, eles trabalham em tensão contínua, né? Então, para nós, isso aqui é importante. Então, a fonte vai enxergar o capacitor, após ele estar carregado, como um circuito aberto. Ok, pessoal? Então, aí a gente continua o nosso estudo do capacitor. Então, agora, né, como que essa fonte vai enxergar esse capacitor? Agora nós temos uma fonte de valor alternado, tá, pessoal? Temos uma fonte aqui que eu vou colocar uma frequência de 10 Hz no primeiro momento. 10 Hz, tá? Esse capacitor, vou colocar aqui o capacitor de... Vou colocar o de 1000 microfarad. 1000 microfarad, né? É esse capacitor aqui. Então tem uma fonte de 20 volts AC. Aqui eu tenho um capacitor. Como que esse sistema vai enxergar? Como que essa fonte variável de tensão vai enxergar o capacitor, né? Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai ter que pensar outra situação. O capacitor agora, no regime AC, ele tem resistência. Como assim capacitor tem resistência? Sim, capacitor no regime puramente capacitivo, ele tem uma resistência. Essa resistência é chamada reatância capacitiva, XC. Esse XC é chamado de reatância capacitiva. É um valor que o capacitor apresenta como resistência num sistema alternado. Então, a reatância capacitiva é dada por essa fórmula aqui, 1 sobre ômega C. Ah, professor, o que é esse 1 sobre ômega C? Nós vamos estudar detalhadamente, né? Isso daí. Então, a reatância capacitiva, que é a resistência do capacitor num regime alternado, vai ser dado por 1 ômega. Ômega é o 2 vezes o π vezes o F, vezes o valor do capacitor. Para esse sistema aqui, né, qual vai ser a nossa reatância capacitiva? Vai ser 1 dividido por 2 vezes o π vezes a frequência. Sinal em uma frequência de 10 Hz. 10 vezes o valor do capacitor. 1000 microfarad. 1000 vezes 10 a menos 6. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, né? Fazendo-se então aí as equações, eu tenho 2π, né? 2π vezes 10 vezes 1000 expoente a menos 6. Aqui embaixo, né, eu vou ter, continuando a equação, o 1 está sendo dividido por
0,0628. O inverso disso tudo vai dar 15,9 ohm. Então, pessoal, no sistema AC em regime AC, esse capacitor que está aqui de 1000 microfarad, ele apresenta uma resistência. Essa resistência, ela é função de quê? Ela é função do valor do capacitor e da frequência. Ah, professor, eu não entendi. O que o senhor está querendo dizer com isso daí? Vamos fazer um outro modelo, né? Vamos mudar, só para a gente ver, o valor da frequência. Vamos imaginar que nós venhamos aqui, um gerador de tensão, né? E aumentemos aí a frequência de 10 Hz para 100 Hz. Então vou aumentar a frequência. Vou agora colocar uma frequência de 100 Hz. Ok? E vou fazer o mesmo estudo, né? Tá certo? Eu quero achar, esse estudo que a gente está fazendo é sobre a reatância capacitiva, ou seja, a resistência do capacitor no regime AC. Então, olha lá, eu vou ter que XC, que é a reatância capacitiva, vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o π, vezes a frequência, vezes a capacitância. Então, eu vou ter que 1 vai ser 2 vezes o π, vezes a frequência. A frequência agora é 100 Hz. No lugar de F, vamos colocar 100 Hz, vezes o capacitor. O capacitor, 1000 microfarad. 1000 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. A parte de baixo aqui, né? Nós vamos ter 2, segunda função π, igual, vezes 100, igual, vezes 1000 expoente a menos 6. O valor aqui de baixo foi para 0,628. E em cima nós temos o 1, né? 1 dividido por isso. A resistência agora, né? Ou a reatância capacitiva, ou a resistência do capacitor em regime AC foi para 1,59 ohm. O que a gente nota aí, né? E conforme nós temos uma resistência, né? A resistência, ela vai ser função da frequência. Uma frequência baixa, nós vamos ter uma reatância alta. Uma reatância capacitiva. Nós vamos ainda trabalhar com indutores. Mas para reatância capacitiva, capacitor, conforme nós temos uma frequência baixa, nós temos uma resistência alta. Conforme nós aumentamos a frequência, foi de 10 Hz para 100 Hz, nós tivemos o quê? Uma diminuição da resistência. Então, conforme, né, a gente tem o gráfico do capacitor lá, que a gente vai ver depois, né, que é algo mais ou menos assim. Essa resistência do capacitor, ela vai diminuindo pelo aumento da frequência, certo? Então, a reatância capacitiva, que é a resistência do capacitor, ela é maior conforme nós temos frequências baixas. Conforme vamos aumentando o valor dessa frequência, a reatância capacitiva vai diminuindo, né? Tá certo? Então, esse aqui é uma primeira observação de capacitor que a gente toma, né?
que é chamado de reatância capacitiva. Daí alguém pode perguntar: ah, professor, o senhor trabalhou com o capacitor de 1000 microfarad, né? E se eu diminuir esse capacitor, se eu aumentar esse capacitor? Vamos ver, né? Então agora eu vou fazer o seguinte: vou pegar agora para a mesma fonte variável, né, de 20 volts. Vou colocar aí agora um circuito puramente capacitivo, um capacitor menor, né? Vou colocar aqui um capacitor de 100 microfarad. O anterior era maior, era de 1000 microfarad. Esse é de 100 microfarad, né? 10 vezes menor. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar primeiro, pessoal, aqui com a frequência inicial que eu trabalhei no outro modelo. A frequência inicial lá era uma frequência de 10 Hz, ok? E vou achar o que? A minha reatância capacitiva. Reatância capacitiva vai ser o 1 sobre o ômega C. Quem é o ômega C? É o 1. O ômega é o 2 vezes o π vezes o f. Isso tudo é o ômega, ou chamado de velocidade angular, né? Tá bom? Vezes o valor do capacitor. Tá certo? Então a gente tem lá o 1 dividido 2π vezes a frequência 10 Hz, vezes o valor do capacitor. O capacitor agora 100 microfarad. 100 vezes 10